Oh Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, nós precisamos de você. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Jesus, pela tua santidade. Obrigado, Jesus, porque nós podemos te amar, Jesus. Obrigado porque nós temos a oportunidade de te amar. Nós não merecíamos nem te amar, Jesus, e hoje nós podemos te amar e te conhecer e estar diante do Senhor e te conhecer, conhecer a sua face, olhar nos seus olhos. Obrigado, Jesus, porque nós éramos trevas e agora nós somos luz, porque o Senhor nos encontrou. Obrigado, Jesus, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos e fomos achados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua cruz. Obrigado, Jesus, porque nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, nós éramos órfãos, mas hoje nós somos filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos teus filhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe de volta para a mesa do nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Obrigado, Jesus, porque tudo que existe, existe pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez tudo através de Jesus e o Senhor deu Jesus para nós. Tudo que o Senhor tinha, o Senhor deu para nós. Obrigado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado porque ninguém nunca fez o que o Senhor fez por nós. Obrigado porque ninguém nos ama como você. Obrigado, Jesus, porque ninguém nos toca como você. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu nos tocar. Nós somos carentes do seu amor, Jesus. Tudo que nós queremos é o seu amor. Tudo que nós queremos é a sua presença. Tudo que nós queremos é o Senhor com a gente. Nós queremos te conhecer mais, Jesus. Nós queremos conhecer mais o seu coração. Nós queremos conhecer mais a sua mente. Nós queremos conhecer a mente do Senhor. Como o Senhor pensa. Como o Senhor se move. Como o Senhor faz as coisas acontecerem. Nós queremos fazer igual ao Senhor, Jesus. Nós estamos na terra para se parecer com o Senhor, Jesus. Nós estamos aqui como representantes do Senhor, como o seu corpo. E nós queremos conhecer a sua mente. Nós queremos conhecer o seu coração. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso melhor amigo, nosso melhor companheiro. Obrigado, Espírito Santo, porque você enxuga nossas lágrimas, você é o nosso consolador. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos aponta o caminho. Obrigado, Espírito Santo, porque você faz Jesus ser real para nós. Obrigado, Espírito Santo, porque ninguém que está aqui viu a cruz. Nós nunca vimos a cruz, nós não estávamos lá. Mas você, Espírito Santo, traz uma convicção para o nosso coração. E hoje nós temos uma convicção de que a cruz é real, de que Jesus veio para a terra e morreu numa cruz, porque você, Espírito Santo, traz essa convicção para dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque nós só podemos amar a Deus, porque o Senhor derrama amor por Deus em nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos. Pai, nós te agradecemos pelo seu amor, Pai. Que amor é esse, Pai? Que amor foi esse que o Senhor fez por nós? Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Nós prometemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, toda a majestade. Nós prometemos toda a atenção ao senhorio de Jesus. Jesus, você é o centro de tudo. Tudo veio de ti, tudo volta para o Senhor. É tudo sobre você, Jesus, tudo. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre você. Fica à vontade, Jesus, fale com a gente.
Nós queremos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor. Nós queremos sair daqui com nossa atenção só no Senhor, mantendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes ainda? Quem aqui estava na quinta-feira? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem aqui nunca me ouviu falando nada? Levanta a mão. Nunca me ouviu? Deixa eu já te avisar de antemão que você não está perdendo nada. Estou muito feliz de voltar aqui, de estar aqui mais uma vez. Como o pastor falou, meu nome é Vitor, tenho 22 anos, sou de São Caetano do Sul e nós viemos para cá na quinta-feira, pregamos aqui na quinta-feira à noite, aí na sexta-feira à noite a gente pregou em Rio Preto, aí eu viajei lá para o Paraná, fui para o Paraná, preguei lá em Maringá ontem à noite e voltei hoje para cá para estar com vocês. E a boa notícia que eu posso trazer para vocês é que Jesus está tocando o Brasil. O Brasil está sendo tocado por Jesus. E o mais incrível disso tudo, o que tem me feito chorar, o que tem me feito olhar para Jesus com eu não sei nem a palavra, não sei como que faz para expressar, como que olha para Jesus e vê, cara, Jesus está usando meninos, pessoas que não são nada, para tocar uma geração. Sabe, eu vejo como se Jesus tivesse escondido a gente, a nossa geração, pastor, o nosso tempo. O Senhor está dentro disso, todos nós estamos dentro disso. É como se Jesus tivesse escondido a gente para esses dias. Nós estamos vendo e está muito próximo da volta de Jesus, muito próximo. Eu vejo como se Jesus tivesse escondido uma geração para esse tempo. E aí de repente agora Ele abriu a gaveta e tirou ela e mostrou ela para o mundo inteiro. Fala, está aqui, ó, eu tinha eles guardados, eles estavam guardados em mim. Eu escondi eles dentro do meu coração, eu escondi eles dentro de quartos de oração, eu escondi eles dentro de ambientes de adoração. E agora eu posso mostrar Ele para todo mundo, posso mostrar essa geração para todo mundo. E ontem eu fui em Maringá e tem uma conferência lá que se chama Revival Day, que significa avivamento, dia de avivamento. E no ano passado essa conferência foi feita e eu lembro que um menino entrou em contato com a gente, querendo me levar lá ano passado, foi em outubro mais ou menos. Eu disse, cara, eu vou, eu fui. Só que o menino não tinha apoio de nenhuma igreja, porque infelizmente o pessoal não apoia muito, não apoiou ele muito ano passado, e ele fez um negócio meio que sozinho. E aconteceu algo em Maringá no ano passado, no mês de outubro, que tocou toda a cidade naquele dia, naquele evento. Os meninos piraram, eles ficaram malucos. Depois daquele evento eles ficaram doidos e aí eles começaram a fazer salas de oração na cidade. Eles começaram a se reunir nas casas. E aí eu lembro, sabe o que aconteceu, pastor? Jesus falou comigo e disse assim, Vitor, pode avisar que tem igrejas falsas que estão usando meu nome nessa cidade que vão começar a fechar. Eu falei isso lá. Já fecharam 3 igrejas lá. Aleluia mesmo. Porque tudo que não aponta para Cristo e aponta para o homem, e se diz ser cristão, precisa fechar. Eu recebi essa notícia hoje. Já se fecharam 3 igrejas lá em Maringá. E aí nós estávamos ontem nesse evento mais uma vez, é o segundo. E quando eu cheguei lá, aquele lugar não cabia mais um jovem. No ano passado não estava tão cheio, mas ontem estava abarrotado de jovens, eles sentados no chão. As cadeiras lotadas, o corredor lotado, o chão, os corredores da lateral lotado, tudo lotado, no chão lotado. Eu amo descer para pregar aqui embaixo, eu não conseguia descer, de tão lotado que estava.
E eu pude ver mais uma vez que Deus escondeu uma geração dentro dele, e Ele está tirando essa geração de dentro dele e vai exibir ela para todo mundo ver. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 80: e o menino crescia e se fortalecia no deserto. E se fortalecia onde, gente? No deserto. Até que apareceu publicamente a Israel. O problema é que hoje em dia a gente quer tirar o deserto da igreja. E o deserto não é um lugar ruim. O deserto é um bom lugar, onde tem comida do céu, onde tem fogo para proteger do frio, onde tem nuvem para me proteger do calor, e onde tem uma face de Deus disponível na alta da montanha. Então o deserto não é um lugar ruim. Na realidade, o que eu acredito que nesses dias Deus está procurando pessoas no deserto, pessoas que estão comendo do céu, pessoas que carregam o fogo e a nuvem de Deus, e pessoas que conhecem Deus e falam com Deus face a face como quem fala com um amigo. É esse tipo de pessoa que Deus está procurando esses dias. E a minha oração é que Ele encontre em nós essas pessoas. Sabe, existem 4 tipos de comida espiritual. A Bíblia diz que existe o leite. O leite é para os bebês, sim ou não? O leite é para os bebês. Depois a Bíblia vai falar sobre o pão. O pão é o pão nosso de cada dia, é o pão diário, é o pão que me sustenta. Então eu saio do leite e agora eu começo a me alimentar com pão. Depois do pão, a Bíblia vai falar sobre um outro alimento que é a carne. Carne da minha carne. Jesus, na ceia, Ele corta o pão, Ele rasga o pão e fala: esse é o meu corpo que é moído em memória de vós, então coma da minha carne. Um outro ambiente espiritual. Só que tem um outro que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, que diz que é o maná escondido. É o maná escondido. E esse maná não é algo distribuído, mas é algo que só come quem entra nesse lugar. Se você olhar lá no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que dentro lá do templo tinha a vara de Arão e tinha um potinho com os manás. Sim ou não? Aí se você vai para o Novo Testamento, o texto não vai dizer que tem os manás lá, porque alguém entrou lá dentro e comeu daquele maná. Eu quero ser esse tipo de pessoa, que vai entrar onde não tem ninguém entrando, e vai comer o que ninguém está comendo. Porque o maná é para os íntimos. Leite espiritual você consegue tomar em qualquer lugar. Pão, nem todos. Carne. Agora maná espiritual, o maná do céu, o maná escondido que diz em Apocalipse 2, é só se você entrar no coração de Jesus. Eu não posso pegar o maná e jogar para você comer. O pastor não pode pegar o maná e jogar para você comer. É você que escolhe entrar lá e comer do maná. Só que entrar lá custa tudo. Entrar lá nesse lugar custa tudo. Aleluia. Então eu fiquei feliz quando como que é o nome do senhor mesmo? Esqueci. Assins? Cacildes? Cássio. Cacildes, falei, não. Eu fiquei muito feliz quando o Cacildes veio falar comigo. Agora esse é o apelido, tá? Quando ele veio falar comigo, ele disse: cara, teve gente que saiu do culto chateado quinta-feira. Eu disse: cara, esse é o meu objetivo. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, as pessoas iam embora chateadas. A Bíblia diz que Jesus está pregando em João capítulo 6, e a Bíblia fala assim, olha, João 6,66 fala assim, nós não estamos aguentando essa mensagem não, vamos embora, está muito forte para gente, isso aí é loucura, vamos embora, vaza. Por quê? Porque Jesus está falando, olha, aquele que não come da minha carne não tem parte comigo, aquele que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Os caras olhando e falando, o quê? E aí Jesus, ele olha para os discípulos e vê todo mundo indo embora assim, né, a multidão indo embora. Ainda ele olha para os 12 e fala assim, e vocês? Vocês estão a fim de ir embora também não? Sabe por quê?
Porque Jesus nunca quis número. A igreja evangélica nunca esteve tão lotada, mas nunca esteve tão pouco relevante. Sim ou não? Um dia eu lembro que eu estava no shopping. Quem conhece a Isadora Pompeu aqui? Levanta a mão. É uma menina bem conhecida na internet. E a gente estava no shopping, a gente ia ministrar junto aquele dia. E eu lembro, pastor, que ela queria ir no banheiro. Aí beleza, ela foi no banheiro e tal. Eu também fui no banheiro, né? De homem, claro. E aí quando eu saí, ela estava junto com a mãe dela. Saiu ela e a mãe dela, eu estava na porta. A hora que ela saiu, vinha uma menina aqui assim no corredor. A hora que ela viu a Isadora, ela deu um grito. Mas deu um grito que eu assustei na hora. Eu falei, gente, morreu a mãe dela. Ela começou a gritar, meu Deus, Isadora, Isadora. Aí ela falou assim, por favor, posso tirar uma foto com você? Isadora, pode. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você pode tirar pra mim? Eu peguei o celular, tirei a foto com ela. Aí depois que tirei a foto, eu falei, você não quer tirar comigo também? Ela, não, muito obrigado. Eu falei, que bom. E aí, beleza, tirou a foto lá da menina. Eu acho ridículo isso, esse tipo de atitude. Fica a dica. Mas aquela menina foi e fez isso. E quando a gente saiu dali, a gente estava andando no corredor. Jesus olhou para mim e disse, Vitor, essa menina segue a Isadora em todas as redes sociais. Essa menina segue todos os vídeos que a Isadora posta, ela vê. Todas as fotos que a Isadora posta, ela vê. Ela é uma seguidora da Isadora. Mas Vitor, ela não sabe o que a Isadora gosta de comer. Ela não sabe o que faz a Isadora ficar feliz, o que faz a Isadora ficar triste. Ela não sabe o que a Isadora gosta, o que a Isadora não gosta. Ela não sabe que roupa que a Isadora gosta, que loja que ela gosta. Ela não sabe nada da Isadora. Ela só sabe que a Isadora canta bem. E ela só sabe que a Isadora tem um canal no YouTube e que a Isadora tem vários seguidores na internet. É isso que aquela menina sabe. Porque um seguidor só sabe o que a pessoa faz. E Jesus disse para mim, eu não quero seguidores. Eu quero amigos. Eu não quero pessoas que saibam aquilo que eu faço. Eu quero pessoas que conhecem o meu coração e conhecem e sabem o porquê eu estou fazendo. Se você chegar no povo do Egito e perguntar para eles assim, quem é Deus para vocês? Ele vai olhar e vai dizer, Deus é o que faz o mar se abrir, Deus é o que faz cair pão do céu, Deus é o que faz o monte tremer, Deus é o que faz aparecer fogo, Deus é o que faz aparecer nuvem. Cara, ele vai dizer tudo que Deus faz. Agora se chega em Moisés e pergunte para Moisés, Moisés, quem é Deus para você? Moisés vai falar, Deus é meu amigo, converso com ele face a face, como quem fala com um amigo. Enquanto o povo do Egito só sabe falar o que Deus faz, Moisés sabia dizer quem Deus era. Agora por quê? Porque Moisés foi o único que pagou o preço para subir no alto da montanha. O problema é que a gente é um monte de gente parado ao pé da montanha esperando alguém subir, ouvir de Deus, e quando você desce, você fala, o que Deus falou para você? Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, Vitor, eu sinto que você tem uma palavra de Deus para mim. O que Deus está falando para mim? Eu não sei o que Deus está falando para você, vai você ouvir. Mas não, a Bíblia diz que o povo do Egito disse, não, Moisés, sobe você, porque nós não vamos subir para que não morramos. Sobe você, conversa você lá, conversa você com Deus, depois você desce aqui e fala para a gente o que Deus está falando. Cara, isso aconteceu lá atrás, mas não era a vontade de Deus. E quando Jesus ele veio para a terra, presta atenção nisso. Você sabe por que Jesus veio para a terra? A gente fala, Jesus veio para me salvar. Cara, Davi foi salvo? Davi foi salvo, gente? Sim ou não? Quem acha que Davi está no céu, pelo amor de Deus? Quem acha que Enoque está no céu? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Enoque já não era porque Deus o tomou para ele. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que anda com Deus já não é mais. Já não é mais o quê? Já não é mais Enoque, porque Deus o toma para si. Toda pessoa que anda com Deus já não é mais. Por isso eu não tenho mais direito de ficar irritado. Por isso eu não tenho mais direito de ser ignorante. Por isso eu não tenho mais direito de ser raivoso. Por isso eu não tenho mais direito de andar ansioso. Porque eu já não sou mais. Por quê? Porque eu estou andando com Deus. Enoque já não era, e Enoque foi arrebatado do mundo. Cara, se eu não fui arrebatado do mundo ainda, é porque eu não estou andando com Deus. Agora escuta aqui. Elias está no céu, sim ou não? Então Jesus não morreu para você ir para o céu, porque as pessoas já iam para lá antes de Jesus morrer. Sim ou não? Para que Jesus morreu? A Bíblia diz que quando Jesus está pendurado na cruz, ele diz, está consumado. O que acontece no templo? O véu do templo se rasga. Hebreus, a Bíblia vai dizer que Jesus era o véu. O que isso quer dizer? O dia que o homem pecou,
Jesus se colocou como véu entre a glória de Deus e o homem, porque se a glória de Deus toca o homem em pecado, o homem morre. Então Jesus se coloca como véu. E agora Jesus é o véu, mas Jesus ele não se colocou como véu para nos afastar de Deus, mas para nos proteger. Foi por proteção, ele nos protegeu. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Jesus na cruz, ele abre no seu próprio corpo um novo e vivo caminho. O que o texto está dizendo? Está dizendo que quando Jesus está naquela cruz, ele está sendo esmurrado, ele está sendo rasgado. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele abriu no corpo dele, ele desceu para a terra porque ele era o véu. E por que ele precisava ser rasgado? Porque ele era o véu que protegia o homem de Deus. Então agora ele se rasga e fala assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por mim, através de mim, dentro de mim, vocês podem entrar na presença do Pai de vocês. Através de mim, vocês podem ultrapassar o véu. Através de mim, vocês podem entrar no Santo dos Santos. Através de mim, vocês podem ficar face a face com o Pai. Através de mim, entrem por mim. Então Jesus veio para a terra para me levar para o coração do meu Pai novamente. Jesus veio para a terra para me colocar diante da face do meu Pai novamente. Jesus veio para a terra para me abrir o caminho. Para me abrir o caminho não para eu ser um evangélico, mas para me andar como um filho de Deus na terra. Para me andar diante da face do meu Pai, para me andar olhando para Ele, vendo a Ele, e aí as coisas do lado não vão mais ter o meu foco. Por quê? Porque não existe nada mais hipnotizante que o olhar de Jesus, não existe nada mais bonito que o olhar de Jesus, não existe nada mais atraente do que o rosto de Jesus. Então quando eu entendo que Jesus abriu o véu e rasgou o véu para mim, e eu estou olhando para frente, olhando para Ele, os olhos fixos nele, não importa o que aconteça na esquerda, não importa o que aconteça na direita, não importa o que aconteça aqui atrás, o importante é que meus olhos estão fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. É isso que eu vivo, é isso que eu quero e é para isso que eu existo. Aleluia, aleluia. Vou tirar a blusa que deu calor. Tem um rapaz na minha vida, ele fala na minha vida, eu considero ele como meu pai espiritual, chama Leandro Barreto. E um dia ele disse algo para mim que marcou minha vida para sempre. Ele disse: Victor, sabe o que Deus sempre quis de você? Disse o quê? A ele: que você queira apenas Ele. Tudo que Deus sempre quis de nós é que a gente queira apenas Ele. Tudo que Deus quer de mim é que eu só queira Ele. Tudo que Deus quer de mim é que eu só queira Ele, mais nada. Eu não sei você, mas eu preciso me apaixonar mais por Jesus. Eu preciso me apaixonar mais por Jesus. Eu preciso olhar mais para Ele. Eu preciso enxergar mais Ele. Eu preciso conhecer mais o coração dEle. Eu preciso urgentemente. Estão aí comigo? Estão aí? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Pastor, obrigado, hein? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em a sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Presta atenção aqui. Quem aqui não queria ser pastor dessa igreja? Pastor, você não queria pastorear uma igreja dessa? Eu queria, cara. Os caras têm trabalho, têm obras, põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são,
descobrem que eles são impostores, têm perseverado. Porque, gente, o que falta hoje em dia? As pessoas não perseveram mais. As pessoas estão andando com Jesus, mas elas só vão até certo ponto, e daquele ponto em diante ela não consegue mais. Então, a falta de perseverança, todo mundo aqui conhece alguém que não perseverou. Agora você imagina uma igreja que persevera. Quem não queria ser pastor dessa igreja? Fala sério. Uma igreja que persevera, suporta o sofrimento por causa do nome de Jesus. Ou seja, vocês estão sendo perseguidos por causa do meu nome, só que vocês não estão desfalecendo. Quem não quer ter uma igreja dessa? Sabe quem não queria? Jesus. Olha o que ele diz no próximo versículo: contra você, porém tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro fala da presença do Espírito Santo. Sabe por quê, meu? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Era uma igreja que tinha muito serviço, era uma igreja que tinha muita obra, era uma igreja que fazia de tudo, e que qualquer pessoa queria ser pastor dela. E Jesus olha e fala assim: olha, vocês estão fazendo tudo certinho, vocês estão fazendo tudo bem, vocês estão sofrendo pelo meu nome, vocês estão perseverando nas circunstâncias, no sofrimento, vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Porque abandonaram o primeiro amor. Se vocês continuarem assim, eu vou ter que tirar a presença do Espírito Santo de perto de vocês. Agora, por quê? Porque o que alimenta o Espírito Santo não são as nossas obras, é o nosso relacionamento. O Espírito Santo não está na terra, o Espírito Santo não está aqui agora para que eu seja um pregador. É por isso que, cara, eu olho assim para esses dias, nos últimos 10 dias, eu fiquei em casa só 2. O resto estava tudo ministrando em algum lugar, pregando em algum lugar. E eu fico assim: Espírito Santo, pelo amor de Deus, eu não sou um pregador, eu sou só seu amigo. Eu só sou um amigo do Senhor, eu só sou um filho de Deus andando por essa terra. Eu sou a família do Pai, eu sou noiva de Jesus e seu amigo, Espírito Santo. Eu não quero me tornar um pregador, eu não quero ser o pregador do jovem, o pregador da geração. Não, eu quero ser simplesmente o amigo do Espírito Santo, a noiva de Jesus, e eu quero ser filho do meu Pai. É só isso que eu quero ser. Nós não podemos confundir as coisas. O Espírito Santo não está aqui para mim fazer coisas para Jesus. O Espírito Santo não está aqui para mim ter boas obras. O Espírito Santo não está aqui simplesmente para mim sofrer pelo nome de Jesus e suportar o sofrimento. Não, o Espírito Santo está aqui para um relacionamento de paixão, onde eu sou apaixonado por Ele e Ele é apaixonado por mim, onde eu toco Ele e Ele me toca, onde eu falo com Ele e Ele fala comigo, onde eu o abraço e Ele me abraça, onde a gente anda junto de mãos dadas o tempo inteiro, onde Ele vive a minha vida comigo, onde eu não vivo sozinho, Ele vive tudo que eu estou vivendo, Ele está fazendo comigo, onde eu estou indo, Ele está indo comigo, aonde eu sou bem-vindo, Ele é bem-vindo comigo. E se eu estou num lugar e Ele não gosta de estar lá, então eu não vou ficar naquele lugar. Por quê? Porque ai de mim entristecer o Espírito Santo, ai de mim entristecer a melhor pessoa que existe na face da terra, ai de mim entristecer aquilo que eu tenho de mais precioso. Esse pastor Leandro, um dia ele fez um casamento, e aí falou que esse casamento foi um dos casamentos mais cheios da glória de Deus que ele já foi. E aí ele disse que ele pregou e Deus veio no culto. Deus veio, o pessoal da família dele começou a se converter, o pessoal entregou a vida para Jesus, e aquela doidura, todo mundo sendo tocado por Deus no meio de um casamento. De repente acabou o casamento, entrou o DJ, e o DJ começou a colocar umas músicas nada a ver. E ele é meio doido, ele é muito radical. Quando ele olhou assim, ele falou: cara, Jesus estava aqui agora, Jesus estava tocando as pessoas estavam chorando aqui, entregando a vida para Jesus, Jesus estava tocando todo mundo. De repente começa um ambiente desse, aí ele olhava para os noivos e via que os noivos não estavam fazendo nada, não estavam indo lá desligar o som. Ele ficou doido, porque ele falou assim: cara, Jesus estava aqui e não está mais, se Jesus não está, eu também não fico. Pegou a mão da esposa dele, pegou as 2 filhas dele e saiu andando. E elas começaram: pai, o que foi? Aí ele: vem embora, vamos embora. Pai, mas acabou de começar a festa vai começar agora, a gente nem comeu ainda, como assim? Vamos embora, pai, pelo amor de Deus. E eles começaram a correr, entraram no carro. Quando entraram no carro, as meninas começaram a gritar, a mais nova estava chorando e falando assim: meu Deus do céu, meu pai é louco, meu pai é louco, meu pai é louco. E ele olhou para elas assim: fica quieto, todo mundo ficou quieto. A gente perdoa minha voz. Em 10 dias eu preguei mais de 8 vezes. Então, só Jesus, ore por mim.
E aí ele olhou para elas assim e disse assim: olha aqui para mim, vocês todos, vocês três. Tá vendo essa roupa que vocês estão vestindo? Foi Jesus que deu. Tá vendo essa Mary Kay que está na cara de vocês aí? Foi Jesus que deu. Tá vendo essa sapatilha? Foi Jesus que deu. Tá vendo esse carro que vocês estão sentados? Foi Jesus que deu. Eu não fico onde Jesus não está. Se Jesus saiu, eu saio com Ele. O problema é que hoje em dia a conversa, Jesus foi embora e faz tempo da conversa, mas a gente fica lá, porque a gente quer pagar de legal. O problema é que as coisas já não estão legal, você pensa, cara, tá estranho isso aqui, esse lugar não tá propício, esse lugar não, mas a gente fica lá. Por quê? Porque a gente fica lá, porque a gente quer ser legal, porque hoje em dia ser evangélico é ser cool, é ser legal, é ser divertido, é ser da moda. Não, cara, não é assim. Eu preciso respeitar a presença do Espírito Santo comigo. Aleluia. Sim ou não, gente? Sim ou não? Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu estava indo para Rio Preto agora, ontem, sexta. Estava indo para lá e a menina pergunta para mim assim: Vitor, fala para mim o que você pensa sobre o primeiro amor. Porque às vezes, gente, a gente pensa assim: o primeiro amor é assim, um dia eu orei, ou naquela época eu orava 2 horas por dia, agora eu estou orando 20 minutos, então eu abandonei meu primeiro amor. Não, não é assim. O primeiro amor, você abandona o primeiro amor quando Jesus deixa de ser tudo para você. O dia que você precisar de mais alguma coisa para ser feliz, você está fora do primeiro amor. Agora, enquanto Jesus for tudo para você, cara, você está apaixonado, e é só isso que Ele quer. Que você saia daqui hoje sabendo só de Jesus, só quer uma coisa de você, que eu e você só queremos Ele. Que eu e você só tenhamos olhares para Ele. É isso que Ele quer, é isso que Ele sonha, é isso que Ele espera. Foi para isso que Ele veio para a terra. Ele só quer a gente. Dá para pensar nisso? Jesus só quer você. Deus fez o mundo para nós. Deus fez o mundo para nós, não a gente para o mundo. O mundo foi feito para nós, não a gente feito para o mundo. Se eu tivesse feito para o mundo, eu andar conforme o mundo, tudo bem, mas o mundo tem que andar conforme eu, porque o mundo foi feito para mim. Aleluia. Vocês estão aí, gente, comigo? Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda? Eu quero passar com vocês em algumas mulheres na Bíblia. Na teologia, muitas vezes a mulher é uma tipificação bíblica para a noiva de Cristo. Então, quando a gente olha para uma mulher na Bíblia, a gente pode fazer uma tipologia com ela, a noiva de Jesus. Então eu queria passar com vocês em algumas mulheres que passaram na vida de Jesus, que eu acredito ser a noiva que Jesus espera de nós, que eu acredito que seja aquilo que Jesus está olhando e está aguardando que eu e você faça, ou deixemos de fazer. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu não paro mais nos meus dias para falar assim: o que eu preciso fazer esse ano? O que eu vou fazer esse ano? Não, mas é o que eu preciso deixar de fazer. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tantos planos, a gente planeja tanto, que a gente fica sem tempo de passar tempo com Jesus, que é o mais importante. Então deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um desafio. Ao invés de escrever o que você precisa fazer, olhe para a sua vida, olhe para os seus dias e fala: o que eu preciso parar de fazer para que eu possa ficar com Jesus? Com o que eu preciso parar de me relacionar para que eu comece a me relacionar com Jesus? Porque, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não vem buscar a igreja evangélica, Jesus vem buscar a noiva dele. E quem é a noiva de Jesus? Quem está na intimidade com Ele. É por isso que a Bíblia diz que muita gente vai chegar em Jesus e falar: mas Jesus, em seu nome eu fiz tanta coisa, em seu nome eu abri igreja, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei e tal. Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci. E se você vai no original daquela palavra conheci, é a palavra iada, que é a mesma palavra que Deus usou lá em Gênesis, quando Adão conheceu Eva na intimidade. Ou seja, quando Jesus olha e fala: eu nunca te conheci, Ele está dizendo: eu nunca me tornei um com você, eu nunca me tornei uma só carne com você. E aonde que um casal se torna uma só carne? Na intimidade, cara. E eu vou falar mais. Eu acho muito, esses dias atrás eu estava num evento lá em São Paulo, um evento gigante, tinha uns 3 mil jovens, um evento que, se eu falar o nome aqui, todo mundo conhece, e se eu falar o nome da menina que falou, todo mundo conhece também. No final do evento, ela desceu do púlpito, todo mundo já tinha saído, eu estava lá,
Aí eu fui conversar com ela, tal, falei, meu, e aí, você tá bem? Tô bem, você tá? Eu tô bem. E aí, meu, o que você achou, tal, você gostou? Aí eu olhei pra ela assim e falei, meu, foi muito bom, mas eu tô louco para ir pro meu quarto. Falei, eu tô doidinho para ir pro meu quarto de oração, tô doidinho para ir ficar com Jesus. Ela olhou para mim assim e falou, Vitor do céu, eu também. Porque eu vou falar uma coisa para você, um lugar preferido do casal é sempre a intimidade. Se você é mais extravagante com Deus no público do que no secreto, isso é estranho. Se você se movimenta no externo, se o seu movimento no seu corpo não está correspondendo a uma paixão do seu coração, é hipocrisia e religiosidade. Porque o meu lugar preferido com Jesus não pode ser um culto de domingo. O meu lugar preferido com Jesus precisa ser minha intimidade, precisa ser o meu lugar secreto. Eu preciso proteger o meu lugar secreto mais do que eu protejo qualquer outra coisa. Eu preciso proteger meu lugar secreto mais do que eu protejo meu ministério. Por isso, se seu ministério está te tirando do lugar secreto, é melhor parar de ter ministério do que continuar sem lugar secreto. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia! Vocês estão aí? Deus está falando com alguém aqui, pelo amor de Deus. A primeira mulher que nós vamos falar é Maria, mãe de Jesus. Eu amo Maria. Eu amo Maria. Maria, ela tinha mais ou menos 13 anos de idade. E aí você imagina, uma menina com 13 anos de idade, pronta para casar. Estou te ajudando hoje, né, mano? Não estou saindo do lugar, não estou descendo aqui embaixo, não estou andando para um lado para o outro. Estou te ajudando hoje, né? Hoje está de boa, né? Só quebrando já. Então eu vou continuar aqui, tá bom? E aí a Bíblia diz que um dia chega um anjo até essa menina de 13 anos, chega nela e fala assim para ela, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí ela, ok? Consegue imaginar Maria falando, como assim? Espírito o quê? O Espírito Santo. E o que vai acontecer comigo? Você vai ficar grávida. Você vai gerar Jesus dentro de você. Ela disse, tudo bem. Agora, gente, repara numa coisa. Para que Jesus fosse gerado na terra, o pai precisou de uma noiva que era virgem. Fala comigo, noiva virgem. Para que Jesus seja gerado na terra, nós precisamos do quê? De uma noiva virgem. 2 pessoas conseguem fazer uma religião. 1000 pessoas conseguem fazer uma religião maior ainda. Mas só uma noiva que é virgem pode gerar Jesus. É por isso que tem muita gente que diz andar com Jesus, mas nunca gerou Ele. Porque faz parte de uma religião, mas não anda como noiva virgem. Jesus é gerado em noiva virgem. Quando eu entendo que eu sou noiva, noiva de quem, gente? Dele, cara. Quando eu entendo que eu sou noiva e começo a andar como noiva, e a Bíblia diz em Cantares capítulo 1, versículo 1, a amada olha para o amado e diz, amado meu, arrasta-me pois contigo, corramos para os seus aposentos, ó rei. Ou seja, uma noiva, ela está ansiosa, uma noiva. Eu fui para Goiânia um tempo atrás, uma amiga minha ia casar, já casou, graças a Deus. Ela ia casar e ela, eu fui para lá uns 20 dias antes do casamento. Cara, ela viu um McDonald's, ela viu um M do McDonald's, ela falou, ó, aquele M do McDonald's lembra um enfeite que vai ter lá na mesa do meu casamento. Ela via um rato passando, ó, esse rato lembra a coisa que vai ter lá no meu casamento. Tudo lembrava o casamento dela, porque uma noiva, quando é prometida em casamento, ela não sabe pensar em outra coisa, a não ser no noivo dela e no dia do casamento. E a boa notícia é que Jesus nos prometeu em casamento. E a má notícia é que mesmo nós sendo noiva, prometidas em casamento, nós conseguimos ficar pensando em diversas outras coisas. Mesmo nós sendo noiva, sendo prometidas em casamento por Jesus, nós ainda conseguimos andar distraídos. Mas uma noiva prometida em casamento, ela não sabe pensar em outra coisa, não sendo noivo e no dia do seu casamento. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Jesus, nós estamos sim te esperando. Jesus, nós estamos sim te esperando. Nós somos sua noiva adornada, Jesus. Nós estamos sim te esperando.
Eu me lembro uma vez que o Espírito Santo me deu uma visão, e na visão eu estava com um terno, eu estava de gravata borboleta assim, e aí tinha um vestidão de noiva assim. Tinha um vestidão de noiva assim, e eu lembro que eu estava agachado arrumando alguns detalhes do vestido. Eu arrumava, passava, tinha um furinho ali, eu ia lá, passava agulha lá e tal. E aí tinha um outro cortinho ali, eu ia lá, passava tesoura. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: Vitor, esse é o trabalho da sua geração. Ajeitar os últimos detalhes do vestido da noiva de Cristo na terra. Só que, cara, deixa eu falar uma coisa. Só consegue enxergar os detalhes quem está com o ouvido sensível, com os olhos sensíveis. Por isso, se você quer ser uma dessas pessoas que vai ajeitar o vestido da noiva, você não pode ver o que está todo mundo vendo. Você precisa olhar só para ele. Aleluia! Então só uma noiva virgem pode gerar Jesus. Pastor, que hora que acaba mais ou menos? Umas 9? Que horas são? 10 para as 9? Misericórdia. Você me dá mais 5 minutos aí? Você me dá mais 5? Você também me dá mais 5, pastor? Então já são 10. Alguém me dá mais 5? Então eu tenho até amanhã. Valeu, gente. Obrigado. Eu estou muito feliz, eu estou feliz. Eu estou vendo Jesus tocar o Brasil, cara. Eu estou vendo. Eu estou vendo Jesus tocando o Brasil. Jesus está tocando o Brasil. Sabe, por muito tempo, pessoas foram levantadas para condenar a igreja e pregar contra o sistema, e pregar contra, olha, vocês estão fazendo isso, vamos parar com isso, vamos parar de... você que cobra para cantar, você que cobra para pregar, para com isso e tal. Muita gente xingou muitas coisas. Só que sabe qual que é o tempo hoje? Sabe o que eu estou vendo? Esses dias atrás eu fui pregar numa igreja, e assim, eles sabem, eles são prova disso, nós não cobramos nada para estar em lugar nenhum. Aí, Vitor, mas qual que é o mínimo de oferta? Não tem mínimo de oferta, porque eu aprendi isso, que aquilo que tem valor não tem preço. Se eu coloco o preço, eu tiro o valor. Então nós não temos preço nenhum, não estipulamos preço nenhum, não tem preço para eu estar aqui, porque para mim isso aqui é valoroso, e tudo que tem valor não tem preço. Então, ponto final, não cobramos. Aí eu fui para essa igreja lá em Cuiabá, e eles me ligaram, eles são uma igreja muito grande. E aí o líder, ele quis fazer um teste comigo. Ele me ligou, falou assim: cara, é o seguinte, eu te trago aqui, você vai pregar 3 vezes e eu vou te ofertar R$500. Eu falei, beleza, vamos embora. Você vem? Eu falei, pô. E eu fui. Só que eles estavam machucados, porque muitas pessoas tinham ido lá e levado muito dinheiro da igreja. Para ir aí é tanto, para ir aí é tanto. Tá bom, então tá, vai, tem que vir, tem que fazer evento, afinal de contas tem que fazer evento. Então vai, tá aqui, toma tanto. E eles estavam machucados com isso. E aí eu fui lá, foi sensacional, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na vida da igreja, não porque eu fui lá, mas porque tem um modelo correto que está andando sobre a terra. E aí o que aconteceu? Depois que nós fomos lá, nunca mais ninguém que estipula valor pisou naquela igreja e nem vai pisar. Por quê? Porque nesses dias não vai precisar pregar contra o modelo errado. O modelo correto está aparecendo. E aonde o modelo correto aparece, o modelo errado, cara, vira palha. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso. A Bíblia diz que um dia Arão ofereceu um sacrifício no altar e Deus desceu fogo no altar. Depois Nadab e Abiú colocou fogo estranho, eles morreram. Alguém precisou pregar contra eles? Não, eles só foram no lugar onde tinha fogo correto com fogo errado. Aleluia. Ai. Eu estava um dia no meu quarto, eu queria terminar essa mensagem, eu vou terminar, mas eu preciso falar isso aqui também que está vindo aqui agora, né? O vento do Espírito sopra, a gente tem que obedecer, não pode... Estava um dia no meu quarto assim, e eu precisava acordar cedo no outro dia para ir para a viagem missionária. É até a viagem que até foi, a Fedorenta ali foi também. Brincadeira, viu? Te amo, tá? É a Giovana. Ela me chama de Fedor, eu chamo ela de Fedor, mas é carinhoso. Aí eu tinha que acordar muito cedo, porque eu tinha que passar no mercado e comprar a comida para todo mundo que ia no nosso ônibus. Eu com esse negócio de ficar viajando, gente, eu tô 2 noites sem dormir. Você imagina, o horário biológico fica todo errado. Você dorme meio-dia, acorda às 6 da tarde, e aí da meia-noite você não quer dormir. Aí você tem que viajar às 4 da manhã, você tem que estar no aeroporto às 3, e vira uma zona, você perde total noção de tudo.
Eu falei, meu Deus, eu preciso dormir antes da meia-noite, eu preciso dormir, porque amanhã eu preciso acordar cedo, vai ser uma viagem de quase 12 dias, não dá, eu preciso acordar cedo. Deu meia-noite, eu dormi. Obrigado, Jesus, dormi. Só que 3 da manhã, minha irmã entrou no quarto, e eu deixo tocando pregação no celular para dormir. Deixei a pregação tocando, ela entrou no meu quarto umas 2 e pouco da manhã, foi e desligou, tirou o meu celular e levou para a sala. Quando ela tirou meu celular do meu quarto, o meu subconsciente percebeu que algo mudou e eu acordei. Só que, cara, eu não acordei assim com sono, eu acordei despertado. A hora que eu olhei no relógio, 2:30 da manhã, eu falei, Jesus, não vou dormir mais. Fiquei bravo, levantei, fui na cozinha, tomei água, voltei pro quarto, comecei a rolar para a cama para um lado, rolei para o outro. Eu olhei para Jesus assim e falei, Jesus, me deixa dormir, eu não vou orar agora. Porque às vezes Jesus tem dessa, né? Não deixa a gente dormir para a gente orar. Mas eu deixei claro, eu falei, eu não vou orar. Não vou, não quero, não estou afim, eu preciso dormir. Quando deu 3 horas da manhã, eu virando de um lado para o outro na cama, o Espírito Santo chega em mim e fala assim, Vitor, levanta da sua cama aí por favor, e faz 10 pônei-chinelos. Aí eu falei, como é que é? Você pirou? Aí ele veio a segunda vez, Vitor, faz favor, levanta da sua cama, faz 10 pônei-chinelos. Você deve estar achando que eu sou louco em heresia, né? Não é heresia não, você vai ver onde ele vai chegar. Aí eu falei assim, Espírito Santo, para de graça, eu estou bravo, eu quero dormir, você vai me pedir para levantar e fazer 10 pônei-chinelos? E ele veio a terceira vez e fala, Vitor, por favor, levante sua cama e faz 10 pônei-chinelos. Disse, tá bom. Você imagina, 3:15 da manhã você levantar da sua cama para fazer 10 pônei-chinelos. Levantei e comecei, 1, 2, 10. Quando fiz 10, eu falei, vou fazer mais 2, para fazer mais do que você pediu. Voltei para a cama e deitei. Aí o Espírito Santo chegou em mim e falou assim, Vitor, agora conta para mim, qual que é a diferença desses 10 pônei-chinelos que você acabou de fazer e da viagem missionária que você vai fazer amanhã? Eu falei, a viagem missionária que eu vou fazer amanhã vai tocar milhares de pessoas, vai mudar a vida de muita gente. E esses 10 pônei-chinelos que eu acabei de fazer aqui não mudou a minha vida e nem mudou a sua. Aí ele veio assim, com toda aquela, né? Ele é sensível, ele é sereno. Ele olhou para mim e disse, Vitor, você obedece a minha voz ou você obedece uma causa? Você está indo para o Piauí porque lá tem pessoas que precisam, ou você está indo para o Piauí porque eu te falei para estar lá? Porque para fazer o que os outros precisam, tem ONG que sabe fazer, Vitor. Então, não faça nada pela causa, faça pela minha voz. Se o Espírito Santo mandar você deitar no chão no meio da rua, deita. Mas Vitor, não é para nada. Não é para nada. O Espírito Santo ficou feliz. Se o Espírito Santo mandar você sair pulando daqui para sua casa, vai pulando. Mas Vitor, não vai mudar a vida de ninguém. Vai mudar a do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu fiz do sorriso do Espírito Santo meu objetivo de vida. Tem tanta gente fazendo ele chorar que precisa de pessoas para fazer ele sorrir. Eu vou te falar, ele sorri nas coisas mais simples de todas. A coisa mais simples, esses dias atrás, eu fui para Minas Gerais, o Bertelli tinha passado por lá, nesse mesmo hotel. Cheguei, ele me ligou e falou, Bito, ele me chama de Bito, seguinte, chega na dona do hotel e ora por ela. Ela já me conhece e tal, fala que você anda comigo e tal, vai lá, ora por ela. Eu cheguei nela e tal, falei, como a senhora tá, tudo bem e tal. Falei, e aí, como que tá as coisas? Ela falou, menino, você não sabe. Dona de um hotel lá em Minas Gerais, não tem religião nenhuma, não vai em igreja, não vai nada. Ela falou, você não sabe o que eu estou fazendo? Eu falei, o quê? Falei, depois que o Bertelli passou aqui, todo dia de manhã, eu sento na mesinha para tomar café com Jesus. Eu sento na mesa, puxo uma outra cadeira e ponho 2 xicrazinhas, a minha e a dele. Todo dia de manhã a gente conversa. E todo dia que eu vou trabalhar, já passei meu tempo com Jesus. Mas Vitor, você está louco? Pô, 2 xicrinhas, vai achar que é isso? Ah, meu amigo, isso é relacionamento, isso é paixão por Jesus. E nunca julgue uma intimidade que você não conhece a profundidade, nunca. Nunca. Aleluia. Que oração? Oh, mas não passou o horário? Ó, obrigado, hein, Jesus, segurando o horário para nós.
Vamos abrir a Bíblia aqui em João 20 então, para a gente terminar. João 20. E a essência és tu. Pode cantar. A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. João capítulo 20 diz assim, a partir do versículo 1. Preste muita atenção nisso, por favor, por favor. E não perca esse espírito, cara. Jesus precisa voltar a ser tudo para a igreja. Jesus precisa voltar a ser tudo. As bênçãos não substituem Jesus. O ministério não substitui Jesus. As obras não substituem Jesus. Jesus vai continuar sendo tudo. É por Jesus, e é para Jesus, e é por Jesus, e é para Jesus, e é tudo sobre Ele. Tudo começa nele, tudo termina nele. O meio é Ele, o fim é Ele, o início é Ele. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Sempre foi e sempre será tudo sobre Jesus. Sempre foi, sempre será, sempre foi, tudo sempre será sobre Yeshua, sempre será sobre Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência
uma canção não é o que queres, mais profundos com o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração. Toda a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus, 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 a essência és tu, Jesus. A essência és tu. Me escute, pode ficar do jeito que você está, vai ser muito rápido, mas eu preciso te falar isso. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir. João capítulo 20 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3: Pedro e o outro discípulo saíram correndo e foram para o sepulcro. Versículo 4, olha isso: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha aqui para mim. Quando Jesus estava na terra, toda vez que os discípulos tinham a oportunidade de pronunciar, sempre Pedro era o primeiro em tudo. Quando Jesus está lá dentro com os discípulos e fala assim: olha, o que o mundo diz que eu sou? Aí começa a responder, e olha e fala: o que vocês dizem que eu sou? Quem é que responde? Pedro. Quem responde? Tu és o Cristo. Quem responde? Pedro. Aí depois Jesus está lá andando sobre as águas. Quem é que sai do barco para andar em cima da água? Pedro. Depois Jesus vai ser preso. Quem que tira a espada e corta a orelha do soldado? Pedro. Pedro era o primeiro em tudo. Nesse texto é a primeira vez que Pedro chega em segundo lugar. O texto diz: os dois corriam e o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Você acha que isso aqui estaria na Bíblia à toa? Você acha? Não, nunca. Eu parei e perguntei: Jesus, por que isso acontece? Por que está escrito aqui que Pedro chegou em segundo? E Jesus me respondeu: cara, Pedro era o cara do serviço. Pedro era o cara das obras. Cara, tudo que tinha para fazer, ele queria fazer. Ele tinha força, ele tinha garra, ele tinha determinação. Ele estava sempre querendo aparecer na frente. O Jesus chega para ele e fala assim: vou lavar seus pés. Ele: não vai não. Pedro, mas se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então faz o seguinte, lava tudo. Ele era para frente, sempre querendo mostrar serviço. João não. João era o outro discípulo. E a Bíblia diz que João era o amigo íntimo de Jesus. Era um amigo de Jesus. Agora você repara, o texto vai dizer que Maria Madalena vai no sepulcro, olha, vê que o sepulcro está vazio, sai correndo para onde estão os discípulos, olha para os discípulos e fala assim: gente, Jesus sumiu, levaram embora o corpo de Jesus. Aí pensa, na cabeça de Pedro, levaram embora o meu Senhor. Na cabeça de João, levaram embora o meu melhor amigo. Os dois saem correndo. Quem vai chegar primeiro? Quem vê como Senhor ou quem vê como meu melhor amigo? Sim ou não? A Bíblia diz que a Bíblia diz que Jesus está sentado numa mesa com os 12. Aí o que acontece? Jesus está sentado com os 12, ele olha e fala assim para eles: um de vocês vai me trair. Você concorda comigo que Jesus colocou um segredo na mesa? Sim ou não? Qual que é o traidor? É o segredo, sim ou não? Vocês estão comigo? Então Jesus colocou um segredo na mesa. Quem é o traidor? Você concorda comigo também que, pelo que a gente conhece de Pedro, o mais normal seria Pedro levantar e falar assim: fala quem é o traidor que eu vou matar ele agora? Sim ou não, gente? Só que tem uma coisa: no ambiente de segredo de Deus, o servo não tem espaço. Sabe o que acontece? O
cara do serviço não pode falar nada. O cara que vê Jesus como um trabalhador não pode falar nada. Aí olha o que acontece. Jesus coloca o segredo na mesa. A Bíblia diz que Pedro olha para João e vê João deitado aonde? No peito de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro olha para João e fala assim: João, pergunta você para ele, porque no ambiente de segredo de Jesus, você tem moral, eu não. No ambiente de segredo de Jesus, você pode falar, eu não posso. E a Bíblia diz que João só olha para cima assim, fala: Jesus, quem é o traidor? E Jesus responde: João, quem é o traidor? Porque Salmo 25,14 diz que a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para os íntimos. Jesus contou o segredo para ele porque ele era íntimo. Jesus pregava para uma multidão, gente, sim ou não? Sim ou não? Pregava para uma multidão? Sim. Quantos sentavam na mesa com Jesus? 12. Desses 12 que sentavam na mesa com Jesus, quantos subiam para orar no monte com Jesus? Desses 3, quantos estavam na cruz com ele? E quem era o que estava na cruz? João. Por quê? Porque só vai até as últimas consequências com Jesus quem já ouviu o coração de Jesus batendo. É por isso que tem muita gente que no meio do caminho entre a vida e a morte, o caminho da cruz, o caminho do Gólgota, ela está andando e ela desiste, ela vai embora, ela trai Jesus, ela esquece de Jesus, deixa para lá, por quê? Porque uma pessoa que não ouviu o coração de Jesus batendo, ela não consegue chegar na cruz, ela não consegue morrer para ela não consegue chegar no propósito do negócio. Agora tem uma coisa, Jesus está pendurado na cruz, ele olha para Maria, a mãe de Jesus, a mãe dele, e João, o melhor amigo dele, e fala assim: mãe, tá aí seu filho. João, tá aí sua mãe. Por quê? Porque a família de Jesus está na cruz com ele. A família de Jesus está na cruz com ele. Por isso, cara, a família de Jesus continua na cruz. Quem morreu para si mesmo, quem está morto para si, está vivendo para ele. Essa é a família de Jesus. Aí, o texto vai dizer, continuar o texto, que Maria Madalena volta para o sepulcro. E ela vê que Jesus não está lá. E ela vê 2 anjos, os anjos, oh meu Deus, ela vê 2 anjos. Olha isso, gente. O que eu falei para vocês no começo? Que a mulher na Bíblia é uma tipologia a noiva. Aí ela vê 2 anjos. Talvez se a gente vê 2 anjos, a gente fica louco, pirado, maluco. Fica, nossa, que experiência, estou vendo um anjo. Cara, uma noiva apaixonada, ela não dá nem moral para isso. Ela olha e fala assim: aonde está o meu noivo? Mas Maria, tem anjo na sua frente. Eu não quero saber de anjo, eu quero saber aonde está Jesus. Eu quero é Jesus. Não me vem com apetrecho. O meu evangelho com o meu noivo, o meu relacionamento com o meu noivo não precisa de mais coisinhas. Eu e ele me faz satisfeita, ele me faz satisfeito, Jesus me satisfaz. E aí ela olha e ele fala assim: não procura entre os mortos aquele que vive. Ela não entende. Por que não entende? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, então eles não entendiam. A Bíblia diz que ela sai, ela vê um jardineiro, e aí começa a conversar, fala assim: por acaso foi você que tirou ele daqui? Fala para mim onde você colocou ele, que eu vou atrás dele. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e fala: Maria. E quando ele diz Maria, ela diz Rabone, porque a Bíblia diz em João 10 que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Agora repara, a Bíblia diz que quando Maria chega de novo no sepulcro e vê que Jesus não está lá, ela fica sentada chorando. E o texto vai dizer que os discípulos voltaram para casa. Aí você imagina, Maria está sentada na porta do sepulcro chorando, e os discípulos já voltaram para casa. E no outro evangelho diz que Pedro voltou a pescar. Agora eu te falo uma coisa, sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque o dia que Jesus disse siga-me, ao invés de ele seguir Jesus e acabar com tudo que ele tinha, ele deixou lá, porque vai que dá errado. O dia que Jesus falou para ele, siga-me, ele disse: eu vou te seguir, mas vou deixa que meu sogro cuide dos meus negócios, porque vai que dá errado, vai que dá uma crise, vai que acontece alguma coisa e eu preciso voltar. Cara, deixa eu te falar uma coisa, seguir Jesus é um caminho sem volta, cara. Quando você decide seguir Jesus, você tem que matar tudo que você deixou para trás.
o seu passado, os seus barcos, as suas carroças, a sua fogueira, não sei o que você tem. Cara, eu vou seguir Jesus, então mato tudo isso aqui, e daqui para frente eu só tenho um olho para você, Jesus, é só você, é só você. Pedro só voltou a pescar porque ele não tinha acabado com tudo. Se ele tivesse acabado com tudo, ele não ia ter para onde voltar, e quando você não tem para onde voltar, você não tem para onde fugir. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu vou se eu não tenho para onde voltar? Deixa eu falar uma coisa. Acabe com tudo que você pode voltar e siga Jesus, porque aí você nunca mais vai olhar para trás, porque você não tem para onde voltar. Aleluia. Agora repara, enquanto esses discípulos voltaram para casa, Pedro voltou até a pescar. Maria Madalena estava sentada na porta do sepulcro chorando. Sabe por quê? Porque uma noiva apaixonada, ela não volta às suas atividades sem o seu noivo. Maria Madalena só saiu do sepulcro porque Jesus apareceu para ela. Aí o mais legal, a Bíblia diz que ela sai correndo. Quando ela reconhece Jesus, ela sai correndo e vai tocar em Jesus. Aí Jesus olha para ela e fala assim: Maria, você ainda só não pode me tocar porque eu ainda não fui para o meu Pai. Agora você imagina, gente, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi e desceu para pregar para os espíritos mortos. Você acha que, gente, pensa comigo, Jesus ele nunca tinha deixado o Pai. Aí ele deixa o Pai durante 33 anos. Você acha que ele estava com saudade do Pai dele, sim ou não? Óbvio que estava. Aí você imagina, ele termina de pregar lá embaixo para os espíritos cativos, ele termina de pregar e ele está subindo. Fala, putz, agora eu vou encontrar com meu Pai. Agora eu vou voltar para lá, agora eu vou para aquele lugar. De repente ele ouve um choro. Ele ouve o choro da igreja apaixonada por ele. Ele ouve o choro de Maria Madalena, que está sentada na porta do sepulcro, falando assim: eu não volto para casa sem Jesus. Se Jesus não aparecer, eu vou morrer de fome aqui, eu morro de chorar aqui, mas eu não volto para casa sem Jesus. Aí Jesus está voltando, está subindo. Aí ele vai pro pai, ele está subindo para o pai dele, ele olha e fala: não vai dar para subir agora. Vou ter que esperar mais um pouco, porque eu preciso parar tudo, porque Jesus para tudo por uma noiva que chora pela presença dele. Quando Jesus vê alguém chorando por ele, ele fala: Jesus, eu preciso de você, e ele vem, cara, porque ele não resiste um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado ele não rejeita, ele não consegue. Então, cara, presta atenção, Jesus estava subindo para o Pai, Jesus estava subindo para o lugar que ele viveu a eternidade passada inteira. Aí ele escuta um choro de alguém, ele para tudo para ir lá abraçar essa pessoa. Você tem noção disso, cara? Tudo que Jesus quer é que eu e você queira apenas Ele. O nosso evangelho não precisa de presentes. Nosso evangelho não precisa de outras coisas. Cristo crucificado e ressurreto é suficiente para mim. É disso que nós precisamos. E é nesse lugar que nós precisamos entrar, onde Cristo é tudo em todos. Feche seus olhos. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Estou voltando. Jesus, estou voltando. A essência da adoração. E a essência és tu.
Talvez você entrou aqui hoje à noite, você veio convidado por alguém, ou você entrou aqui hoje, você nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você está aqui hoje e você fala: Vitor, eu quero dar minha vida para Jesus. Talvez você está dentro da igreja, mas você nunca deu ela de verdade para Jesus. Você fala: Vitor, a partir de hoje eu quero que Jesus seja tudo para mim. Ele não foi tudo para mim até hoje, mas a partir de hoje eu quero que Ele se torne tudo para mim. Tudo, tudo. Tem alguém assim aqui hoje à noite? Levante sua mão, quero te ver, eu quero orar por você. Aqui, você. Tem mais? Eu queria que vocês que levantaram sua mão, venham aqui na frente, nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, nós vamos orar. E você que está aí no seu lugar, você fala: Vitor, eu preciso que o fogo do primeiro amor, eu preciso que o fogo de paixão por Jesus volte a queimar no meu coração. Se você olha para você e fala: Vitor, eu já amei mais Jesus, eu já estive mais apaixonado por Jesus, sai do seu lugar também, vem para cá que tem um fogo queimando aqui nesse altar. Ei! Chacarababaê. Oh, Espírito Santo, Jesus. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei. Não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver.
Espírito Santo, sobre essas pessoas que estão aqui agora, sobre essas pessoas que estão aqui na frente agora, Espírito Santo, dizendo sim a tudo isso. Que vem agora, Espírito Santo, sobre eles o fogo do avivamento, o fogo do primeiro amor, o fogo da paixão por Jesus. Agora, Espírito Santo, tome-os agora. Tome-os agora, Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo vem sobre eles. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, só quero você, só quero você, só quero você. E eu só quero você, só quero você, só quero você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos mais do que tudo, Jesus. Nós te queremos mais do que tudo, Jesus. Você é o centro do nosso evangelho. Você é o centro da nossa vida. Quem entrou aqui hoje nesse lugar com dores no corpo, levanta a mão. Tem alguém aqui que entrou com dor no corpo? Levanta a mão assim bem alto, deixa eu te ver. Dores. Levanta. Tem mais alguém aí? Eu queria pedir que vocês olhassem agora e ver se a dor está aí ainda. Não sei se mexe, o que faz. Tá a dor aí? Tá aí? Não, já foi? E a sua? Já foi? Foi embora? Cadê o rapaz lá atrás? Foi embora? Foi embora? É a sua aí? A sua? Tá aí? Quem mais? É? Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém? Você viu só ali? Aquele rapaz, aquela moça, o outro rapaz lá atrás. Você também? Foi embora a dor? Foi embora? A senhora também foi embora a dor? Quem mais? Tem mais alguém? Olha o tanto de gente que estava com dor, a dor foi embora e ninguém precisou parar para orar por cura. Por que ninguém precisou parar para orar por cura? Por que ninguém precisou ir lá e orar por eles? Porque toda vez que Jesus se sente seguro no ambiente, toda vez que Jesus se sente seguro num lugar, Ele vem e faz as coisas. A sua mão está doendo ainda? O que você tem aí? É tendinite? Tendinite? Toda tendinite agora vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor vai embora agora. Todo cansaço muscular vai embora agora. Porque o amor de Jesus é muito mais forte que essa dor. O amor de Jesus é muito mais forte que essa tendinite. Tendinite, você não é bem-vinda na família de Deus. Vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abraça ele aí, mano. Abraça ele aí. Abraça ele aí.
Testa com ele aí a mão dele, testa com ele a mão dele. De vocês que estão aqui na frente, tem alguém que hoje entregou a vida para Jesus pela primeira vez? Tem alguém? Tem alguém aqui que disse sim para Jesus hoje pela primeira vez? Tem alguém? Ninguém? Você? Não, né? Ninguém? Oi? Amém. Glória a Deus. Tem Emma ali? Então tá bom, você já está aí com ela, né? Vamos aplaudir Jesus, gente, pela vida dela? Vamos. Eu vou perguntar mais uma vez, tem alguém aqui hoje à noite que nunca entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus hoje? Jesus está batendo na porta do seu coração. Tem alguém que quer abrir a porta para ele entrar? Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz de ter passado esse tempo com vocês, de amado Jesus com vocês. E a minha oração por vocês é que o Espírito Santo leve vocês muito profundo no coração de Jesus. Que vocês entrem no coração de Jesus como vocês nunca entraram. Que vocês conheçam do caráter de Jesus coisas que vocês nunca conheceram. Porque a nossa transformação, ela vem por admiração. Conforme eu admiro Jesus, conforme eu conheço Jesus, eu sou transformado. Transformado conforme Ele é. Então começa a me parecer com Ele. Que essa seja a nossa vida, que essa seja a minha, a sua vida, que esse seja o nosso objetivo. Amo vocês com todo o meu coração. E eu espero mesmo um dia voltar e abraçar vocês. Deus abençoe vocês, que o amor de Deus esteja sobre vocês, a graça de Jesus esteja sobre vocês, e a amizade mais profunda, linda, preciosa, sensível e sincera do Espírito Santo esteja com todos vocês, de hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Jesus, toda a glória, toda a honra, toda a adoração, toda a majestade, tudo que nós somos, tudo que nós temos, é tudo para o Senhor, hoje e para todos sempre, para sempre e amém. Amém, amém. Deus abençoe.